Meus amigos, acabei de chegar aqui onde eu moro. Galera, devo falar para vocês, o bom a gente fazer amizade com o povo, né? Igual aí na beira do rio aí, né? Conheci o seu Adão, né? E o Chicão aí, ó. E aí eles deu uma carona, gente. É por isso que fala, a gente tem que ser amigo de todo mundo, entendeu, galera? Né? A gente tem que ser assim, tem que ser amigo de todo mundo, porque a gente, né, não sabe aí, ó. E aí se for uma pessoa, né, bicuda, uma pessoa orgulhosa, aí um faz amizade, entendeu? É uma coisa que eu falo, eu prefiro fazer amizade que ter riqueza, né? Não adianta você ser rico e ficar sozinho, ok? Então, até o próximo shot.